Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo! Estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. É com grande alegria que estamos mais uma vez junto com você para compartilharmos aquilo que Deus nos tem dado na sua palavra. Você que tem nos acompanhado sabe que temos estudado o livro de Gênesis. É gratificante para nós percebermos como o estudo que fazemos tem contribuído para o seu crescimento espiritual. Nós sabemos disso através das cartas que nós recebemos de cada um de vocês. Hoje, por exemplo, vamos ler uma carta que vem da cidade de Conceição dos Ouros, no estado das Minas Gerais. Esse irmão nos diz o seguinte: ouço através da Bíblia na Transmundial e em outras rádios. Aprecio muito as explanações bíblicas feitas com sabedoria e clareza. Sinto-me abençoado pelas mensagens que ouço em cada programa. Agradeço a Deus pela vida do irmão, que tem sido um instrumento nas mãos de Deus para proclamar o Evangelho de Cristo através do rádio. Querido amigo, quantas palavras elogiosas e quanto carinho! Nós somos gratos a Deus por nos conceder essa oportunidade de entrarmos na sua casa, no seu local de trabalho, enfim, de entrarmos onde você está para compartilharmos essa palavra eterna. É grande a nossa responsabilidade e por isso é que necessitamos firmar essa parceria na expectativa de que você interceda em favor desse programa, sendo nosso compromisso também orar por você. Por isso eu quero convidá-lo agora para esse momento especial de oração. Vamos orar. Pai de amor, Tu conheces os nossos corações. Tu conheces, Senhor, a necessidade de cada um de nós nesse momento. Em nome de Jesus, Te suplicamos que a Tua boa mão repouse sobre as nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, também e concede-nos a iluminação do Teu Santo Espírito para entendermos a Tua santa palavra. Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no capítulo 12 do livro de Gênesis. É aqui que vamos começar o nosso estudo de hoje. Esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. Nesse texto, temos de certa forma o início da história de todos nós, os que cremos, porque temos o início da história de Abraão, que foi chamado posteriormente o pai da fé. Por quê? Porque todos os que creem são filhos de Abraão. Então, nós temos aqui no capítulo 12 o início da nossa história. Na verdade, o início da sua história. Mas recordando o nosso estudo dos 11 primeiros capítulos de Gênesis, vale a pena voltarmos um pouquinho para lembrar os 4 eventos que estudamos. Isto é, a criação, a queda, o dilúvio e a Torre de Babel. Esses foram eventos marcantes na história bíblica e correspondem a um período de pelo menos mais de 2000 anos. Deus tratou durante esse período com todas as raças e com todo o mundo. Mas aqui no capítulo 12 nós vemos uma mudança no tratamento de Deus com a humanidade. Até o fim do Gênesis nós vamos perceber isso de uma maneira ainda mais clara. Deus passa a tratar com 4 homens, formando por meio deles uma nação para cumprir os seus planos redentores. Então percebemos que desse ponto em diante o livro de Gênesis não enfatiza mais os eventos, mas a partir de agora, a partir desse capítulo, a ênfase é nos homens. Deus queria formar uma nação para que dela todos os povos da terra fossem abençoados. Então, nessa segunda parte do livro de Gênesis, dos capítulos 12 até 50, nós vamos encontrar a ação de Deus em formar o caráter de 4 homens para deles formar o povo que deveria ser um povo abençoador. Num programa anterior, nós já dissemos que a ênfase de Gênesis recai sobre a segunda parte, isto é, do capítulo 12 até o 50. E você se lembra da razão pela qual nós fizemos essa afirmação?
A verdade é a seguinte, é que na primeira parte de Gênesis, nós temos o começo da criação. Mas a partir do capítulo 12, nessa segunda parte, nós encontramos uma ênfase maior na redenção do homem. Dissemos então que Deus estava muito mais interessado nas pessoas do que em todo o universo criado por ele. E na verdade podemos dizer que Deus está mais interessado em você e dá muito maior valor a você do que ao universo inteiro. Sabe por quê? Porque ele nos ama de uma tal maneira, de uma maneira tão incompreensível a nós, e isso foi demonstrado pelo envio do Senhor Jesus Cristo para nos salvar dos nossos pecados. Na verdade, nós estamos diante de um grande privilégio. A pergunta que a gente deve responder, a pergunta que se faz é: temos cada um de nós experimentado esse amor tão precioso, tão especial do nosso Deus? Essa é uma pergunta que você tem que responder para você. Você tem experimentado esse grande e precioso amor divino? Mas vamos voltar agora para o livro de Gênesis e olhar para essa segunda parte. Temos os capítulos 12 até 25:11, o relato sobre a vida de Abraão, um homem de fé. Nos capítulos 21 a 26, com uma sobreposição de histórias, temos a narrativa da vida de Isaque, o filho da promessa. Nos capítulos 27 a 36, há o relato da vida de Jacó, que depois tornou-se Israel. E então, nos capítulos 37 a 50, temos o relato da história de José, conhecido também como José do Egito. Esses são os patriarcas que deram origem ao povo de Israel. Então, diante disso, a partir desse ponto, a partir do capítulo 12 até o final do livro de Gênesis, nós veremos Deus tratando com esses 4 grandes patriarcas especificamente, e não mais com a raça humana de um modo geral e de um modo global. Na verdade, temos que entender o seguinte: o pecado separou o homem de Deus, e assim Deus lançou o seu eterno plano para salvar o homem. Como vimos nos exemplos de Adão e Eva, de Caim, da geração de Noé e no evento da Torre de Babel, o ser humano sempre pretendeu dirigir a sua própria vida sem depender de Deus. Essa é uma atitude ainda permanente no homem. O homem procurando fugir de Deus e Deus sempre oferecendo oportunidade de reconciliação a esse ser humano. A mensagem da misericórdia e graça de Deus sempre foi levada ao homem de uma forma ou de outra. E assim, depois de 2000 anos de história, de rebelião do homem, sem que se revelasse genuíno interesse pelo seu Criador, Deus então passou a usar uma estratégia diferente. Ele deixou de lado o tratamento global, o tratamento geral da raça, da humanidade em geral, e começou então a tratar com pessoas, com indivíduos, para deles formar uma nação através da qual pudesse se revelar a própria humanidade. Esse foi o plano divino. Isto é o que Deus resolveu fazer e é o que veremos a partir desse capítulo do livro de Gênesis. Deus então decidiu formar uma nação por meio de um homem e por meio dessa nação trazer à humanidade aquele que seria o grande redentor de toda a humanidade. Deus usou Abraão para formar a nação judaica e por meio dela trazer Jesus, o Salvador do mundo. Abraão foi um instrumento importante nas mãos do nosso Deus. Querido amigo, você sabia que as 3 principais religiões mundiais tiveram sua origem, de alguma maneira, de alguma forma, tem em Abraão uma pessoa super importante? É isso mesmo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo são as religiões mundiais que reconhecem todas elas a importância de Abraão. Deus aparece a Abraão 7 vezes e em cada uma delas procurou desenvolver a sua fé. Abraão não era perfeito. Abraão, como qualquer um de nós, teve os seus fracassos, mas teve os seus erros, mas teve os seus acertos, as suas vitórias. Mas, como no caso do apóstolo Pedro, ele começou novamente. Ele se levantava e seguia Deus. Quando Deus revela ao homem, esse homem pode cair, mas sempre se levanta. Querido amigo, então, depois dessas palavras introdutórias, nós temos que olhar para os 3 primeiros versículos do capítulo 12. Eles nos mostram uma situação muito interessante, bem especial, e o texto diz exatamente assim:
Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Querido amigo, você está diante de um relato dos mais preciosos da palavra de Deus. Temos então que entendê-lo corretamente em toda a sua abrangência. Com Abrão, ele ainda se chamava Abrão e não Abraão. Com Abrão começa a história da formação de Israel. Essa história maravilhosa revela alguns aspectos do nosso Deus. Primeiro, revela a sua liberdade em ser misericordioso para com os que nele creem e lhe obedecem. Segundo, revela a sua santidade em trazer juízo sobre quem quebra a sua aliança. Em terceiro lugar, revela a sua fidelidade em restaurar aquela pessoa que se arrepende. E em quarto e último lugar, revela também a sua absoluta soberania sobre a história humana, sobre a nossa história, sobre a sua história. Mas sobre essa chamada específica de Abrão, essa narrativa é muito significativa também, porque ela apresenta a sua partida de uma cidade humana, chamada Ur dos Caldeus, para, em obediência, buscar pela fé a cidade da qual Deus é o arquiteto e o edificador, conforme nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 10. Esse chamado de Abraão como um agente da graça redentora é paralelo ao papel de Noé como instrumento escolhido para trazer a mensagem de salvação à sua geração. Conforme o relato de Atos, capítulo 7, versículos 2 e 3, Deus já tinha chamado Abrão, estando ele ainda na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, antes dele morar em Harã. Abraão, então, deveria deixar o local em que habitava, pois os seus habitantes eram idólatras. Nós lemos isso lá em Josué, capítulo 24, versículo 2. O texto diz assim: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Ora, aquele povo era idólatra, eles adoravam o sol, a lua, as estrelas, e Abrão devia sair daquela convivência e seguir em peregrinação para a terra que Deus lhe mostraria. Querido amigo, perceba que nesse chamado inicial nós temos duas ordens muito claras. Abrão deveria deixar a sua terra e, em segundo lugar, Abrão devia deixar a sua parentela. Mas o problema é que alguns estudiosos têm argumentado que Abrão cometeu o seu primeiro erro exatamente nessa situação, porque ao deixar a sua terra natal, isso é, Ur dos Caldeus, junto com a sua esposa Sarai, ele saiu com seu pai e com seu sobrinho Ló, conforme nós vimos lá no versículo 31 do capítulo 11. Abraão era um homem de fé, mas era um homem frágil também, cometia os seus erros. Abraão obedeceu, mas não completamente. Mas na verdade não é isso que às vezes acontece conosco? Graças a Deus, porém, que Ele é um Deus de novas oportunidades. Então, querido amigo, sobre a chamada de Abrão, nós temos que destacar que ela estava sustentada na promessa divina que continha 5 elementos. Primeiro, de ti farei uma grande nação. Segundo, eu te abençoarei. Terceiro, eu engrandecerei o teu nome. Quarto, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E quinto lugar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na verdade, essa é uma promessa muito especial. Eu espero que você concorde comigo. Mas essa promessa também tinha um requisito muito importante. E aqui está uma diferença e uma exigência muito importante. Sê tu uma bênção. Isso é, você deve ser uma bênção. Esse era o requisito. Era esse o senso de missão que Deus infundiu a Israel, mas que infelizmente não foi desenvolvido pelo povo escolhido. Então, agora encaminhando-nos já mais para uma parte final do programa, nós chegamos nos versículos 4 a 9. E nesses versículos nós encontramos algumas verdades fundamentais.
Vamos alistá-las. Em primeiro lugar, no versículo 4, percebemos a prontidão de Abraão em obedecer à ordem divina, mesmo aos 75 anos, e ele viveria ainda mais 100 anos. Abraão obedeceu, fundamentado pela fé, e tornou-se assim o pai e o modelo de todos nós, os crentes. Em segundo lugar, nos versos 4 e 5, encontramos novamente Ló, bem como os servos que ele tinha adquirido em Harã, acompanhando Abrão. Mas você deve se lembrar que a ordem divina era que ele deixasse a sua parentela. Portanto, mais uma vez, Abraão desobedeceu a Deus. Em terceiro lugar, nos versículos 6 e 7, são mencionados Siquém e o carvalho de Moré. Siquém era uma antiga cidade situada entre os montes Ebal e Gerezim, e um importante centro político e religioso dos cananeus. Mas Siquém depois ficou conhecida, ficou famosa, porque tempos mais tarde ali os israelitas, dirigidos por Moisés, deveriam se reunir para escolherem entre a bênção ou a maldição. Isso nós temos relatado em Deuteronômio capítulo 11. E foi também ali que Josué, mais tarde, ainda pronunciou aquela sua última exortação ao povo, dizendo que ele e a sua casa serviriam ao Senhor, e o povo deveria decidir quem eles serviriam. O carvalho de Moré provavelmente era uma grande árvore, um pequeno bosque que servia como lugar de culto, talvez o carvalho dos adivinhadores, que é mencionado depois em Juízes capítulo 9. Mas nesse ponto, meu querido amigo, é importante percebermos que, mesmo sendo um centro de adoração a falsos deuses, foi ali que Deus revelou a sua gloriosa presença e, numa demonstração de sua soberania, demarcou a terra que deu ao seu servo Abrão e a toda a sua descendência. É importante percebermos que, embora fosse um centro idólatra cananeu, depois do aparecimento de Deus, que prometeu dar à sua descendência aquela terra, Abraão edificou-lhe um altar e prestou-lhe culto, provavelmente em gratidão e consagrando a Deus aquela que seria conhecida como terra prometida, terra que emana leite e mel. Em quarto lugar, no versículo 8, a frase do verso armou ali a sua tenda deve ser traduzida por um modo contínuo, isto é, literalmente significando indo sempre ou caminhando e tirando as estacas, mostrando na verdade a vida nômade desse primeiro patriarca. Também no versículo 8 encontramos o nome de Betel. Esse nome em hebraico significa casa de Deus. Betel era um outro centro cananeu a uns 15 quilômetros ao norte de Jerusalém. Foi ali em Betel que, séculos depois, no tempo da monarquia, o Reino do Norte ergueu um dos seus santuários. Diz o texto bíblico que ali em Betel, Abrão edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Nós lemos isso em 4:26. Em um certo sentido, com essa atitude, Abrão coloca de novo e em definitivo o nome do Senhor no centro da terra prometida, no centro da terra da aliança. E finalmente, em quinto lugar, no versículo 9, Abrão se dirige ao Negueb, isso é uma região desértica no sul da Palestina. Abraão, em certo sentido, estava tomando posse de toda a terra que Deus tinha prometido a ele e à sua descendência. Querido amigo, estamos então chegando no final do nosso programa, mas além das lições que nós já destacamos, podemos perceber que é possível aplicar algumas verdades em nossas vidas. Mas de que maneira? É possível perceber nesse início de relato da vida de Abraão o quanto esse homem de fé era instável na sua vida de obediência. Mas isso não acontece conosco também? O que precisamos aprender é que Deus valoriza aquele que persevera na fé e na confiança na sua promessa. Nós falhamos, Abraão falhou, todo homem erra e peca. Mas se persistirmos, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, nós chegaremos lá. Amigo, perceba então agora algumas verdades nos versos subsequentes. Abrão falhou e falhou várias vezes. Nesses versos encontramos mais falhas do patriarca. Nós vamos ler as próprias palavras do texto. Diz assim os versículos 10 a 13. Havia fome naquela terra, e desceu, pois, Abrão ao Egito para ali ficar. Portanto, era grande a fome da terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência.
Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Querido amigo, você percebeu o que temos nessas palavras? Quais foram essas falhas de Abrão? Porque, na verdade, ele teve falhas incríveis aí. Mas eu gostaria que você tivesse até condições de anotá-las. Eu vou alistá-las para você. Nós temos 7 falhas do patriarca da fé, do pai da fé. Primeiro, ele preocupou-se com a fome e não confiou na promessa divina, que era de possuir Canaã. Segundo, ele procurou uma solução humana e assim foi para o Egito sem que Deus o tivesse mandado ou autorizado ir para lá. Essas 2 primeiras falhas aparecem no versículo 10. Terceira falha, ele pensou egoisticamente em salvar a si mesmo. Versículo 11. Quarta falha, ele iludiu Sara com palavras elogiosas. Ah, você é de uma boa aparência, você é muito bela. Versículos 11 e 12. Quinta falha, ele propôs a sua esposa para mentir em seu favor. Isso aparece claramente no versículo 13. Sexto lugar, sexta falha, ele expôs a sua esposa a uma situação vexatória e até pecaminosa. Nós podemos ver isso no versículo 14. E, finalmente, Abrão falhou tremendamente. Como 7º lugar, ele refugiou-se e usou erroneamente a beleza de Sarai, obtendo vantagens ilegítimas. Isso nós vemos nos versículos 15 e 16. Então, o pai da fé, no seu início da caminhada com Deus, comete 7 pecados, 7 falhas incríveis aqui. Você está me acompanhando? Eu espero que sim. Na verdade, esse é o nosso herói da fé. Conforme a galeria dos heróis da fé, o nome de Abrão aparece claramente no capítulo 11 do livro de Hebreus. Ele, na verdade, foi muito egoísta. Mas vamos continuar com o texto. Nos versículos 17 a 20, encontramos mais uma vez a ação de Deus em fazer convergir todas as coisas para o bem daqueles que o amam, conforme nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Nós temos que perceber aqui a bondade e o amor de Deus. Como Abrão tinha falhado, Deus teve que intervir. Vamos ver o seguinte. A última vez que Deus havia aparecido a ele, tinha dito o seguinte: darei à tua descendência esta terra. Mas como nós estamos vendo, Abraão não creu plenamente na promessa divina. Deu esses 7 passos distanciando-se de Deus e Deus teve que intervir. Deus puniu com grandes pragas a casa do cobiçoso faraó por causa do quê? Por causa do pecado de Abrão. Faraó então aprendeu a lição e devolveu Sarai a Abrão, lhe passou uma descompostura e mandou embora para outras terras com tudo aquilo que ele possuía. Que situação do pai da fé. Tudo por quê? Porque, na verdade, temos Abrão começando a andar com Deus, começando a experimentar o grande e bondoso Deus. Mas, na verdade, não é isso mesmo que acontece conosco? Quanto menos conhecemos a Deus, mais frágil é a nossa fé. Quanto mais andamos com Ele e o experimentamos, mais podemos confiar no seu amor, no seu poder e no seu caráter que é santo. Daí a necessidade de andarmos cada vez mais com Deus, de conhecermos cada vez mais o Senhor, e o conhecemos através do estudo da Palavra de Deus. Querido amigo, prezado ouvinte, nós estamos chegando então ao final desse estudo, em que nós vimos rapidamente a primeira parte da vida de Abrão. Com certeza podemos aprender algumas lições e espero que você possa aplicá-las na sua vida. Anote agora o nosso endereço, escreva compartilhando conosco as suas experiências. Espero por você no nosso próximo programa. Deus te abençoe, Deus te ilumine e que possa o Espírito Santo aplicar essas verdades no teu coração.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei.